Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à terça-feira da quarta semana da Quaresma. Estamos também na quarta semana do Saltério, do ano A. E Dom André Vital vai deixar como lembra toda semana, com base no Evangelho do Domingo. Ele vai dizer: o batismo ilumina o caminho da missão. Dom Manuel Delso vai deixar como reflexão o lema: a luz de Cristo não confunde. Obrigado por me receber em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo. Quem me acompanha pelo YouTube, dá seu joinha, seu like, coloca sua mente, seu bom dia, para que essa liturgia vá mais para frente, para outras pessoas. Sejamos instrumento de Deus na vida daqueles que estão fracos na fé. Vai ler a palavra de Deus? Peça antes a Deus uma graça, como nos orienta Santo Inácio de Loyola. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu serviço. Hoje rezaremos com a leitura da profecia de Ezequiel no capítulo 47, versículo de 1 a 9 e o versículo 12. Ezequiel capítulo 47, versículo de 1 a 9 e o versículo 12. Naqueles dias o anjo fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu via a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. Mediu outros 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava aos joelhos. Mediu mais 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegou-me à cintura. Mediu mais 500 metros e era um rio que não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse: viste, filho do homem? Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um e do outro lado do rio. Então ele me disse: essas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Aonde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desemboca as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Na margem junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvore frutíferas. Toda espécie de árvore, suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 45, 46. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Evangelho está em João, no capítulo 5, versículo de 1 a 16. João, capítulo 5, versículo de 1 a 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamado Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos, paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o doente que
aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficará curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente há 38 anos. Jesus não viu. O homem deitado e sabendo que estava doente há tanto tempo, disse: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, o outro entra na minha frente. Jesus disse: Levante-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não é permitido carregar tua cama. Ele respondeu: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse: Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não aconteça pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Olá, povo de Deus. Mais um dia nos encontramos para rezar a Santa Liturgia. Hoje, a liturgia desse período quaresmal nos mostra um homem que esperou 38 anos para alguém o ajudar. Uma vida deitado, uma vida sem esperança, uma vida vendo os outros serem curados. E ninguém era por ele. Como é triste, né? Quantas pessoas nós conhecemos que são abandonadas, são esquecidas pela vida, esquecidas pelas famílias, esquecidas pelos netos, esquecidas pelos sobrinhos, pelos irmãos, pelos parentes. Muitas pessoas estão à beira do milagre, mas não tem quem os ajude. E esse homem toma a iniciativa de olhar para o mundo e dizer: eu tenho a esperança que um dia eu vou entrar naquela piscina. Mas nesse dia passou por ele Jesus de Nazaré. Jesus sabe que ele é doente e espera há tantos anos essa cura, esse milagre. E ele mesmo toma a iniciativa, pergunta ao homem. Ô diabo, Jesus tomou a iniciativa? Foi? Tomou. Ele é a misericórdia divina. Olha só. Deus, ele sabe o tamanho da minha dor. Ô diabo, que ensinamento eu posso tirar com isso? Poxa, e eu tenho que ser misericordioso também. Jesus é Deus. Um Deus que se fez homem. E lá está ele com a sua redenção para nos libertar de todo abandono, para nos libertar de todo esquecimento. É Jesus, meu irmão, minha irmã, que nos ajuda a enxergar as amarras do impedimento de ter uma vida nova. Então Jesus tomou o lugar da cura e aquele homem voltou a viver. Pega a tua cama, não precisa de água, não precisa de ninguém para te ajudar. Pega a tua cama com a minha palavra e anda. E assim o homem fez. Hoje, Ezequiel, uma leitura belíssima. Ezequiel tem uma visão mística de que do lado direito jorra a água da vida. Essa água, onde ela é tocada, tudo fica saudável. E sua margem, tudo que nele for plantado, dá frutos e bênção. Os frutos nunca se acabam. E seus frutos eles servirão de alimento
e suas folhas de remédio. Ô, diabo, que remédio é esse? Oxente, o remédio desse fruto é a palavra de Deus. O remédio desse fruto é a Eucaristia. E você, nós precisamos, meu irmão, minha irmã, estar à beira do altar da Eucaristia. É lá que eu recebo plenamente o Deus da vida, o remédio para a minha vida espiritual, a minha vida física também, o remédio para curar as minhas imperfeições, ouvindo a Santa Palavra. Como fala hoje o Salmo 45, 46. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. E o Evangelho de hoje, em João no capítulo 5, Jesus ele subindo para Jerusalém. Tinha uma festa judaica, ele foi para a festa judaica. E quando Jesus chega lá, acontece muitas coisas. O Evangelho conta que lá tinha, em Jerusalém, perto, tinha perto das portas das ovelhas, né? Perto de quê, diabo? Das portas das ovelhas. Que porta era essa? A porta das ovelhas é o lugar onde passava as ovelhas que iam ser sacrificadas. Lá tinha uma piscina com 5 portas, chamada 5 pórticos, né? Em hebraico, chamada de Betesda. Essa piscina ficava fora do templo, não é dentro do templo não, né? E o que significa, Diago, a palavra Betesda? Em hebraico, Betesda significa casa da misericórdia. E de vez em quando, naquela piscina, um anjo descia, movimentava aquela água que estava parada, e quem caísse primeiro ficava curado de qualquer doença. E essa cura tem que ter o toque da água. Sem o toque da água, ninguém era curado. E naquela piscina tinha 5 portas, né? Em Jerusalém, né? Para recordar hoje, ligando o Antigo ao Novo Testamento, as 5 chagas de Jesus. Jesus, ele é o Betesda de Deus. Jesus, ele é a casa da misericórdia. É em Jesus, lá em Betesda, os doentes ficavam ali deitados o tempo todo esperando a água borbulhar para se jogarem dentro. O primeiro que caísse ficava curado. Que piscina é essa, meu povo? Né? Que tinha esse nome. E tinha um homem com quase 40 anos, deitado, esperando a misericórdia de alguém, e ninguém aparecia. Essa piscina, ela não é do culto judaico, não, viu? Mas dos romanos que cultivavam essa atividade da saúde. E as pessoas doentes, qualquer doença grave, buscavam a cura naquelas águas. Mas desde que chegou Jesus, sabendo de tudo, se aproximou daquele homem solitário, sem amigos, sem ninguém, e pergunta para ele se ele quer ficar curado. Na Bíblia, 40 anos é um tempo de vida. E hoje já está esse homem estaria com 38 anos, quase completando a sua vida. Quando Jesus chega a perguntar, você quer ficar curado? Jesus não falou que iria tocar nele. Não. Nem tão pouco colocado dentro da piscina. Não. Ele vai dizer, Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar. Ele nem esperava o que Jesus ia falar, né? Porque não conhecia ninguém, cada um era por si, né? Tem coisa que só Jesus pode fazer por nós. Jesus diz, pega então a tua cama e anda, tá certo? E ele pegou e andou. A liturgia de hoje vai nos ajudar a pensar naquele frase também. Pega a tua história e anda. Pega a tua doença e caminha. Pega a tua necessidade e vai em frente, porque Deus é contigo. E nós vamos fazer esse grande encontro na missa, a palavra diária, né, Eucaristia. Aí ele diz, Senhor, eu quero. E você diz o quê? Queira também, tá certo? Ele não começou a andar. Quando ele começou a andar, ele apenas saiu daquele estado de morte. Mas ele não tinha emprego, ele não tinha roupa, ele não tinha uma casa. E aí, diácono, só a cura serve?
é boa, né? Mas é por isso que nós temos que nos arrodear e ajudar esse povo que está saindo da sarjeta. Meu irmão, quem é tocado por Jesus enfrenta muitas oposições das pessoas, dos amigos, da sociedade, principalmente daqueles que estão muito mão fechada. Esse homem saiu carregando sua maca, carregando sua cama. Ele escutou a palavra de Jesus: levanta e anda, vai embora, caminha. A cura veio pela palavra de Deus. E o evangelho de cada dia é que nos cura, que nos liberta, que nos salva, que nos coloca de pé. A sua cura também está na palavra proclamada, viu? Se a puder dar a palavra todos os dias, peça a Deus: Senhor, eu quero ser curado, eu quero levantar dessa cama, dessa doença, desse estado. Aí o judeu achou que Jesus estava, aquele homem estava trabalhando, achou errado que fez Jesus. Que coisa, no sábado, ele vem curar as pessoas, como é que pode uma coisa dessa? Olha só, Jesus. E pergunta aí, quem foi que fez isso? Ele disse, eu não sei. Aquele que me curou disse que pega a sua cama e vai embora. E eu fui. Olha só. Quantas pessoas se ridicularizam, quantas pessoas têm empatia, não têm empatia, mesmo sabendo que alguém foi curado, alguém foi liberto de uma prisão, alguém saiu de um hospital, ninguém quer ajudá-lo. Com o emprego, com a roupa, com o apoio. Ah, não pode ajudar não, que é isso, estou no emprego, não ajudo ninguém. Aqui é cada um por si e Deus por todo. Oxi. Deus te deu um emprego, Deus te deu condições de vida para você ajudar e quando você pode. Olhe, não faça nunca nada errado na sua vida, mas ajude a quem você pode, tá certo? Esse é o. Não negue o bem que você pode fazer pelo seu irmão. Jesus, ele mandou aquele homem sair e pegar a sua cama. Ele hoje manda você, meu irmão, minha irmã, pegar a sua palavra, a palavra que salva, a palavra que dá vida e se apoderar dela. Jesus, ele quer mudar a sua vida. E a fé nem sempre vai ser acolhida pelos outros. Tenha calma, viu? Não ligue para isso, não. E ninguém vai dar cartaz a você, Deus vai te dar cartaz, né? Não te importe a quem tem não pode te ajudar, não tem pra ele não. Deus vai mandar anjos na sua vida. Se esforce, caminhe, não vá para o erro. Tanta gente diz que quando eu não acho necessário ir para presídio, que coisa mais chata, né? Por tudo errado, né? Fazer o quê? É uma perda de tempo, não tem recuperação. Poxa, tu que acha isso? Eu não acho, não. Estou lá faz 11 anos e vejo quantas pessoas, na nossa simplicidade, na nossa presença, escaparam da morte. Hoje são homens e mulheres que têm uma profissão, têm um trabalho, têm uma família, e eu cito para vocês dezenas e dezenas de nomes ao longo desses anos de catequese, de aproximação. Tanta gente não acredita e nem gosta quando eu falo. Ah, que exagero, né? Que absurdo. Não, é não. Nós somos humanos. Precisamos da ajuda um dos outros. Pare de ser desconfiado. Pare de ser desacreditado das pessoas. A gente não pode ser assim, não, né? Jesus, ele quer nos curar. Ele quer nos salvar. Jesus, ele quer que possamos dar ouvido à sua palavra e obedeçamos a ele, e não ao homem. Se ele mandou você pegar a sua cama, vá, pega e vai embora. E aquele homem foi curado, não sabia nem quem era Jesus, né? Aí mais tarde, no templo, olha só, o homem, ao invés de estar na rua, né? Ou no shopping, ou passeando, ou com a família, ou tomando banho de praia, foi para a igreja. Olha só, quantas pessoas são curadas e somem da igreja, nunca mais voltam à missa, nunca mais vão escutar o evangelho. Muitos pensam em recuperar o tempo perdido, né? Olha só, mas esse homem não foi assim. Ele foi ao encontro de Deus. Então, e lá Jesus encontrou ele, falou, meu irmão,
Foi eu que te curei, viu? Mas presta atenção, não volte a pecar. Diabo, como é que eu vou pecar? Oxente, se ele pecar, se eu pecar, se você pecar, se nós pecarmos, vai acontecer coisa pior. E o que é pior, diabo? Oxente, perder a minha salvação e ir para o inferno. Olha só, pior do que ficar 38 anos aleijado é ir para o inferno, meu irmão, minha irmã. Então, não volte a pecar. Que pecado me leva para o inferno, diabo? Oxente, o pecado da idolatria. Calma, cuidado. Então, peçamos a Deus com essa liturgia a graça de estarmos sempre no templo, crescendo na fé, na esperança e na caridade. Procuremos Jesus para, escutando Jesus, conhecer melhor. Tem muita gente chorando na igreja, Deus dá a bênção e mais tarde abandona Jesus por outros ídolos. É no templo que precisamos de ser encontrados por Jesus. Então, as curas, as bênçãos, as libertações, os milagres, são para nos levar ao templo. E Jesus é a cabeça desse corpo que é a nossa igreja. Então, obedeçamos à voz de Deus. Aquele que me perdoa, ele me cura. Então, desejamos ser curados por Jesus e sempre estar sedento de escutar a sua palavra, seus ensinamentos, para que possamos pegar nossa cruz e caminharmos com vida, com saúde espiritual e, se for da vontade de Deus, física também. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo também. Paz e bem, fique com Deus e com Nossa Senhora.